Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos fazer a leitura e avaliação de alguns aspectos do edital da banca Concep. Então, embora o nosso canal seja especializado na banca Centro de Seleção da UFG, pode ser, já existe uma notícia de que a banca Concep foi selecionada. Então a gente vai pegar aqui um edital, concurso público, número 002 de 2014, Prefeitura de Pacajubas. Então, quem realizou Prefeito Municipal de Pacajubas, no estado do Ceará, então município do Ceará. Quem está realizando esse edital é a banca Concep. A Concep fica em Teresina, no Piauí. Então, esse é um edital de 2014, ele vai servir de base para a gente comparar com o edital do Centro de Seleção e fazer uma análise. Como ele é um pouco antigo, a gente vai também, se for pegar que já está na casa dos 5 anos, pegamos também um edital de um processo seletivo mais recente. Então, temos aqui um edital também de um processo seletivo simplificado, número 001 de 2018, é de dezembro, então tem 6 meses, a mesma banca, embora seja um processo seletivo, foi feito pela Concep, que é a mesma banca. Então, para a gente ver a linguagem, os requisitos, os critérios e a forma como eles trabalham um concurso de pedagogo. Então, uma avaliação do edital, num primeiro momento, comparando tanto o edital da Prefeitura de Pacajubas, no estado do Ceará, o que é que fica evidente com o do processo seletivo? Que o concurso é de provas e títulos, geralmente o edital abre com 90 dias aproximados, então abre hoje, daqui aproximadamente 90 dias é a prova, isso é uma característica. O horário, ali 9 horas da manhã, 3 horas de prova. Então das provas que geralmente a Concep faz, não tem redação. As provas de pedagogo é prova objetiva de marcar X e prova de títulos. Não tem redação, diferente do Centro de Seleção da UFG, a prova é no horário matutino, geralmente no Centro de Seleção é no horário vespertino, para pedagogo. A quantidade de questões, geralmente a banca Concep, ela trabalha com 40 a 50 questões, com 4 alternativas, A, B, C e D, não balanceada. O que isso significa? Por exemplo, se é uma prova com 40 questões, o Centro de Seleção coloca 10 letra A, 10 letra B, 10 letra C, 10 letra D. Geralmente, a banca Concep nem sempre segue esse padrão. Então, houve casos aí de provas que eu analisei, que ela coloca, por exemplo, 8 na letra A, 8 na letra B, 13 na letra C, ou dá uma variada, e a diferença coloca na D. Então ela não segue bem um padrão. E às vezes, na sequência, ela põe 2 letras A seguida, 2 letras B seguida, 2 ou 3 letras C seguida, 2 ou 3 letras D. Então ela não faz aquela alternância e nem a quantidade bate. Isso aí dificultaria até para o candidato fazer um chute técnico, fazer um barema, contar quantas e escolher a que deu mais. A prova de títulos também não segue um padrão. Doutorado, 3 pontos, mestrado, 2, pós-graduação, 1, curso com 40 horas, 0,05. Então, tempo de experiência mínima. Experiência, 1 ponto, o máximo 3 anos. Então, às vezes tem edital que tem um valor e um peso diferenciado. Outro detalhe importante a ser mencionado é que o protocolo de segurança é uma banca que aceita
RG, CNH. No protocolo de segurança pede para tirar a bateria do celular. Então uma coisa interessante a se observar é que geralmente você ganha um saquinho, no edital fala que tem que tirar a bateria do celular. É interessante que tem alguns celulares que não tem bateria, então pode ser que aconteça ficar ali 2 agentes na porta e ele observa. Se você não tirar a bateria, ele pode marcar um X e um pontinho e desclassificar o candidato por esse motivo. Então é interessante o candidato chegar e mostrar, ó, meu celular não tira a bateria, é iPhone, é Motorola, seja qual for, ou o que tira, tirar e mostrar colocando dentro do saquinho. Sobre o RG, geralmente o centro de seleção não aceita CNH. Por quê? Porque não tem a impressão digital. Então o pessoal da Polícia Civil, quando passa, eles pedem o RG, que é a identidade, ou um documento que tenha digital. Para quê? Para que ele compare se de fato é o candidato. Faz a coleta de digitais. O edital da CONCEP, como aceita CNH, então fica evidente que eles não fazem essa consulta, né, da CNH, porque não tem a digital. Então pega-se, olha só o nome, a foto e pronto, né? No protocolo de segurança seria mais simples. Os conteúdos também não seguem um padrão. Por exemplo, prova de português. Tem prova com peso 0,25 e com peso 2. Então, depende do município, da cidade. Conhecimentos, LDB, Fundamentos da Educação, 0,25 ou nada, né? Tem determinadas provas que não seguem esse padrão. Conhecimentos regionais, 0,25 ou 1 ponto. Conhecimentos específicos da área de atuação, 0,25 ou 4. Então, não segue. Cada edital, cada concurso que ela faz tem um trabalho de um jeito, com a metodologia de trabalho. Claro que são provas de 2011, 2014, 2012, 2009, então não segue. Informática, geralmente às vezes tem prova que cobra, tem prova que não cobra. Redação, para o concurso de pedagogo não cobra redação. Matemática, algumas cobram, outras não. Então é uma banca que ela não segue um padrão de prova de pedagogo. Ela elabora conforme a negociação com cada município, diferente do centro de seleção que segue mais ou menos um padrão. Outra questão é que ela não anula e nem altera questões do gabarito. Talvez porque aplica prova em cidades pequenas, municípios do interior, talvez não tenha tantos recursos, não tenha questionamento judicial. Então o edital, o gabarito deles não vem com questão anulada, questão alterada, simplesmente a que eles colocam ficam todas valendo. Os custos, né, do concurso ou taxas, pelo que eu percebi, são bem mais baratos. Então, enquanto aqui um concurso de pedagogo na região metropolitana, a taxa varia entre 120 a 150 reais, concursos pelo centro de seleção, a CONCEP cobra 60 reais. Então, o preço, vamos dizer aí, 50% ou às vezes menos do que o valor cobrado pelo centro de seleção. Agora, uma característica que eu vi, as provas são bem descontextualizadas e pouco exploradas. Então, a CONCEP, ela elabora as provas, ela não aprofunda nos conteúdos, não se contextualiza bem. Então, por exemplo, uma prova de português, ela não coloca textos longos igual o centro de seleção. Ela cobra muito do candidato que é artigo, preposição, dígrafo, tritongo, hiato. Não que isso esteja errado, mas, por exemplo, ela põe lá, questão número 1. Qual dessas frases possui um hiato? Então, quer dizer, o candidato obrigatoriamente tem que saber. Quando se poderia colocar um texto de umas 15 linhas e falar, olha, o texto apresenta tal situação e tal situação
tem ou não tem um hiato, se a frase for colocada dessa forma, aparece um hiato ou não aparece. Então não tem essa característica de explorar, simplesmente é como se fosse uma pergunta de quinto ano. Qual é o hiato? O que é um ditongo? O que é um tritongo? O que é um dígrafo? Né? As específicas, simplesmente a letra da lei. Também não explora, por exemplo, uma pergunta de inclusão do centro de seleção geralmente cai da seguinte maneira: uma mãe chegou com a criança portadora de deficiência na escola. A escola é obrigado a aceitar essa criança de acordo com a LDB? Geralmente o centro de seleção faz isso. A CONCEP não faz esse tipo de pergunta explorando o texto, o conhecimento do candidato. Ela simplesmente coloca, de acordo com o artigo 59, o que é obrigatório para a inclusão? Currículos, métodos, técnicas, professor especializado, o inciso 2º do artigo 24. Então, quer dizer, eles não exploram a lei, não faz uma pergunta mais bem elaborada. A pergunta é bem curta, bem seca, é a letra da lei. Né? Então, e retira bastante coisa da revista Nova Escola. Também não explora as obras de Paulo Freire, de Montessori, de Piaget como centro de seleção. Então, ela pega lá um trechinho de uma reportagem da revista Nova Escola e coloca lá, retirado da entrevista, né? De acordo com Paulo Freire, a educação emancipadora e libertadora é tal opção. Então, quer dizer, diferente do centro de seleção, que ele pega a obra do Paulo Freire e lê, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia. Ele lê o texto completo e elabora uma questão. De acordo com a obra de Paulo Freire, a questão X, enfim, o ponto de vista do educador é esse, né? De acordo com Montessori, na obra A Criança, é importante se trabalhar o ambiente, a autonomia. Então, a banca CONCEP, ela não explora os autores. Ela pega lá um trechinho da revista, certo ou errado, verdadeiro ou falso. Então, pouco explorada e pouco trabalhada. Algumas provas da CONCEP, ela não cobra LDB, ela cobra do professor o quê? Conhecimento de geografia, história, por exemplo, estratosfera, solstícios, de verão, de inverno, células, citoplasma, blocos econômicos, Brasil, Argentina, Mercosul. Então, cobra-se o quê? Um professor de 4º ano, de 5º ano, ele tem que dar conta de responder as perguntas que ele vai ministrar para os alunos dele. Então, não se cobra dele conhecimento pedagógico, conhecimento de legislação, mas cobra-se o conhecimento didático daquilo que ele vai dar aula. Então, e as provas regionais ou locais, eu achei também pouco explorada e mal elaborada. Então, por exemplo, uma prova do município de Buriticupu, cai lá a seguinte pergunta: em qual dia foi celebrada a primeira missa no município de Buriticupu? Aí aparece lá as datas. Então, quer dizer, uma prova mal explorada, mal elaborada. Por quê? Poderia se cair um contexto. Olha, de acordo, na época do Brasil, colônia ou das explorações, enfim, a religiosidade que prevalece, que determina ou que está mais aflorada no município é tal. Né? Aí cai lá, qual foi a data de inauguração da empresa Vale do Rio Doce aqui no município? Quer dizer, o candidato tem que saber a data certa, enquanto poderia cair, né? O que prevalece na exploração, no comércio, na indústria de serviços no município? É a mão de obra extrativista. Então, quer dizer, a CONCEP, ela não costuma elaborar essas questões, trabalhar, dinamizar. Então, no decorrer aqui, a gente vai depois responder algumas provas e ter uma noção melhor. Então, aqui foi só um comentário sobre o edital da CONCEP, né, e suas implicações para a gente ver. Então, lembrando que essa é uma leitura superficial que eu fiz,
Quem quiser aprofundar e olhar pode ficar à vontade, mas aqui já dá para a gente ter uma noção do que é a banca com CEP, ok? Por hoje é só, pessoal.